Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, hoje e para sempre. Eu sou o pastor Fagner Araújo, estarei com você nos próximos minutos, porque esse é o nosso maná diário, é o pão vivo que desce do céu para alimentar o meu e o seu espírito. Meus amados irmãos, nós estamos analisando um tema muito precioso, que é o chamado de Deus para as nossas vidas. Estamos aprendendo, através da riqueza da palavra de Deus, coisas extraordinárias, como o Senhor levanta o homem para desafiar o império das trevas, para trazer libertação para aqueles que estão presos, para aqueles que estão sendo escravizados. E nós vamos continuar essa série de mensagens lendo Êxodo capítulo 7, versículo 14, que está escrito assim: Disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. Vai ter com Faraó pela manhã, e ele sairá às águas. Estarás à espera dele na beira do rio. Tomarás na mão o bordão que se tornou em serpente, e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos Hebreus, me enviou a ti para dizer: deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto. E até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor. Com este bordão que tenho na mão, ferirei as águas do rio, e se tornarão em sangue. Os peixes que estão no rio morrerão. O rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber a água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: toma o teu bordão, estende a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas e sobre todos os seus reservatórios, para que se tornem sangue. Haja sangue em toda a terra do Egito, tanto nos vasos de madeira como nos vasos de pedra. Fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhe havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e seus oficiais, e toda a água do rio se tornou em sangue, de sorte que os peixes que estavam no rio morreram. O rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio. E houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Virou-se Faraó e foi para casa, nem com isso considerou no seu coração. Todos os egípcios cavaram junto ao rio para encontrar água para beber, pois as águas do rio não podiam beber. Assim se passaram 7 dias depois que o Senhor feriu o rio. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós precisamos entender esse texto num contexto tanto teológico quanto histórico. Mas vamos lá, passo a passo. No versículo 14, Deus diz para Moisés que o coração de Faraó estava obstinado. Muitas pessoas vivem com uma vida completamente obstinada, uma vida inclinada de uma maneira errada, pesada, insensível, um coração completamente difícil, muito opressivo. E era assim que estava Faraó naquele dia. Ele ouvia que deveria liberar o povo de Deus e não liberava. Pastor, mas o próprio Deus disse que faria isso. Sim, o Senhor disse que endureceria o coração de Faraó.
E o motivo disso era para abater a soberba. O motivo disso era para mostrar que quem realmente era Deus era o Senhor, porque o próprio Faraó se considerava como um Deus. E o Senhor disse para Moisés: vocês vão sair e vão esperar ele na beirada do rio. E quando ele chegar, vocês vão dizer: porque você não deixou ir meu povo e continua com o coração endurecido, nós vamos ferir as águas do Nilo e as águas se tornarão sangue. Ficarão impróprias para o consumo. Os peixes morrerão. O Egito cheirará mal. Até as águas que estão armazenadas nos vasos de barro, de madeira, estarão repletas de sangue, serão transformadas em sangue, ficarão impróprias para o consumo. E assim eles fizeram. Pastor, por que Deus mandou que Moisés realizasse tal sinal, que trouxesse essa praga, que é considerada como a primeira praga no Egito, as águas se tornando em sangue? Porque os egípcios veneravam vários deuses, e um desses deuses estava relacionado às águas do rio Nilo. Esse deus era chamado de Hapi. Hapi vem do grego, que significa fonte do Nilo. Era uma divindade da mitologia egípcia que personificava as águas do rio Nilo. Durante a inundação anual, que no Antigo Egito estava sujeita entre meados de julho e outubro. Então existia um espírito, uma divindade, que recebia oferendas do Egito, de Faraó, dos egípcios. Como nós já vimos anteriormente, o rio Nilo, ele era muito importante e é muito importante para toda aquela região. Ele é o rio maior do mundo em extensão de comprimento. O Egito só existe por causa das águas do rio Nilo, e eles adoravam o rio Nilo através dessa divindade, acreditando nessa divindade. E como que era a figura dessa divindade? Era representado como um homem com um ventre proeminente e com seios, que veste a cinta dos pescadores e barqueiros. Na sua cabeça tinha o lótus e o papiro, e segurava essas plantas nas suas mãos. A sua pele poderia ser pintada de azul ou verde, duas cores associadas entre os antigos egípcios à fertilidade. Era também representado a derramar água de jarros e a levar mesas e bandejas com alimentos. Então você percebe que existia uma veneração. E o Senhor, desde o primeiro sinal, as pragas que são apresentadas, você percebe que o Senhor usa tudo isso para confrontar o império das trevas. Deus levantou um homem chamado Moisés. Deus levantou um companheiro para ele, que era o seu próprio irmão, chamado Arão. E Deus está levantando você nos últimos dias. E o Senhor escolheu você nos últimos dias para desafiar o império das trevas. Percebemos que pessoas se curvam diante de várias coisas, dão glória à natureza, dão glória ao ser humano, dão glória a qualquer coisa, menos aquele a quem a glória é devida, que é o Senhor. Não se curvam diante do Senhor, não se arrependem diante do Senhor, não acreditam no Senhor como deveria. Acredita-se em tudo, acredita-se em pedra, em barro, em madeira, em qualquer coisa,
menos no Senhor. Acredita-se em alinhamentos de astros, de estrelas, de planetas, mas não acreditam no Senhor. Ah, meu irmão, pode ter certeza que Deus continua o mesmo e Ele não divide a glória dele com ninguém. E o Senhor então usou Moisés e Arão para que aquelas águas fossem transformadas em sangue. Os egípcios ficaram enlouquecidos porque o Egito fedia. E é exatamente isso que acontece com aqueles que viram as costas para o Senhor. A fonte de subsistência dessas pessoas fede. A fonte de subsistência dessas pessoas cheira mal. Eles ficaram completamente desesperados. Os peixes do rio Nilo morreram. E Faraó, assistindo tudo isso juntamente com seus oficiais, mandou que viessem os magos, os bruxos, os feiticeiros, aqueles que andavam com ele e que, na verdade, praticavam as ciências ocultas do Egito. E diz a palavra do Senhor que eles fizeram o mesmo sinal. E por causa disso, Faraó virou as costas de maneira obstinada. O versículo 23 diz: virou-se Faraó e foi para casa. Nem ainda isso considerou em seu coração. O coração dele continuou endurecido, petrificado, porque ele preferiu acreditar em um sinal de magia negra, ao invés de acreditar naquilo que Deus estava realizando. Talvez você que está me assistindo tenha acreditado em muita coisa, tenha acreditado no ocultismo, tenha acreditado no espiritismo, tenha acreditado em bruxarias, tenha acreditado em diversas coisas. Em nome de Jesus, se curve diante de um único Deus, que é o Senhor. Qual é o nome dele, pastor? O nome dele é Jesus Cristo. Está escrito na palavra do Senhor, em Atos 4, versículo 12. Porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E a palavra do Senhor diz que todos os egípcios cavaram junto ao rio para encontrar água que beber, pois as águas do rio não podiam beber. Assim se passaram 7 dias depois que o Senhor feriu o rio. Dá para você perceber quantas pessoas sofreram por causa do coração obstinado de Faraó? E dá para você ter noção quantas pessoas hoje estão sofrendo por causa da dureza do seu coração, por causa da obstinação do seu coração, por causa da sua teimosia. Meus amados irmãos, eu creio que o Senhor deseja mudar para sempre a sua história, mas Ele quer que você reconheça Ele em sua vida. Ele quer que você realmente abra o seu coração e deixe que Ele ocupe o lugar de honra em sua vida. Moisés e Arão estavam ali para desafiar o poder das trevas. E é isso que nós vamos fazer nessa hora. Nós vamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, dar uma ordem no mundo espiritual para que o poder das trevas solte a vida de todos aqueles que estão presos. Com essa situação que estava se dando no Egito, com certeza a fome, a miséria acabou chegando naquele lugar, que era um lugar de fartura, que era um lugar onde tinha alimentos, que era um lugar onde o mundo buscou refúgio. E a fome chegou. E talvez seja exatamente isso que está acontecendo com você. A falta de reconhecimento
tem trazido escassez, tem trazido miséria. O Brasil, infelizmente, passa por uma situação complicada, onde as autoridades não estão se curvando diante de Deus, mas estão se curvando diante de qualquer outra coisa, menos o Senhor. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. O Senhor me chamou para esse tempo, o Senhor te chamou para esse tempo. Nós fomos escolhidos por Deus para esse momento e nós vamos fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. E eu quero unir a minha fé com a sua, para juntos clamarmos ao Senhor pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu socorro a favor das nossas vidas, em nome de Jesus. Quando oramos, os céus se abrem. Deus, do seu trono de glória, ouve o nosso clamor e se apressa em responder à nossa súplica. Creia no seu coração e junte-se a nós. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro por este homem e essa mulher. Eu oro por essas vidas. Só o Senhor sabe, meu Deus, o que essa pessoa tem passado, o que essa pessoa tem enfrentado. E eu peço ao Senhor, quebra toda barreira. Quebra, Senhor, todo espírito maligno que tem se levantado para destruir a vida dessa pessoa. Toda arma forjada no inferno contra essa vida não prosperará. Senhor, nós damos ordem no mundo espiritual. Faraó, larga a vida dessa pessoa agora. Solta essa vida agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe. E antes de você sair, não esqueça de curtir esse vídeo, de assinar a nossa página e compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. Que Deus te abençoe e até amanhã, se assim o Senhor permitir. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E se recebeu essa mensagem e quer receber mensagens diárias como essa, entre em contato conosco através do WhatsApp 659-9925-7557. Repetindo, 659-9925-7557. Que Deus te abençoe grandemente neste dia.